Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 471. No dia seguinte, em Longbottom Manor, o clima era mais leve, mas não menos grandioso. O salão espaçoso tinha menos convidados do que o baile de Natal dos Potter, mas, de alguma forma, o evento parecia maior. O noivado de Neville e Fleur havia reunido um tipo interessante de pessoas. Harry estava parado perto da lateral da sala com um copo na mão, ladeado por Petúnia de um lado e Nicolau e Perenelle Flamel do outro. Daphne e Tracey entravam e saíam do pequeno grupo, Tracey sorrindo de canto enquanto pegava um pequeno canapé de uma bandeja que passava. Quem diria que Neville era capaz disso? Murmurou Susan, cutucando Harry de leve ao passar. Eu estava convencida de que ele ficaria dando voltas em torno da pobre garota até que ela o enfeitiçasse para que ele a pedisse em casamento. Ele ainda pode ter feito isso, disse Harry com um leve tom de divertimento, mas Fleur é esperta demais para perder tempo esperando por isso. Hannah sorriu de onde ela e Astoria conversavam com Blaise e Meghan, a poucos passos de distância. Ela provavelmente lançou-lhe aquele olhar. Sabe, aquele olhar que diz, decida agora ou eu decido por você. Astoria rodopiava em seu novo vestido de gala, o cetim azul claro captando a luz. Gosto da Fleur. Ela é toda brilhante, mas afiada por dentro, como uma adaga envolta em fitas. Tracey arqueou uma sobrancelha para ela. Que Merlin nos ajude quando você começar a namorar. Astoria cruzou os braços e encarou Harry com um olhar teimoso. Estou namorando este ano. Chega de desculpas. Ano passado, você disse que eu era muito nova, mas eu tenho a mesma idade que Gina e Luna tinham na época, e você beijou as duas. Eu quero o meu beijo. Tracey engasgou com a bebida, tossindo no guardanapo com um riso mal disfarçado. Daphne ergueu uma sobrancelha, embora o canto de sua boca se contraísse como se estivesse lutando contra um sorriso irônico. Harry lançou um olhar para Cyrus e Helena que dizia claramente, quem está insistindo nisso é a sua filha, não eu. Helena deu um longo suspiro e murmurou, você levou Daphne, e agora Tori também está atrás de você. Cyrus apertou os lábios, parecendo um homem se esforçando ao máximo para não ranger os dentes. Ela é implacável. Você não tem ideia de como ela pode ser teimosa, disse ele, embora sua voz carregasse a resignação cansada de um pai já derrotado. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Harry. Parece ser de família. Tracey caiu na gargalhada. Ah, ele não está errado. Daphne e Astoria podem agir de forma diferente, mas que Merlin te ajude se você tentar dizer não a qualquer uma delas. Astoria colocou as mãos na cintura e encarou Harry com aquele olhar que Daphne aperfeiçoara anos atrás. Não tente se esquivar dessa, Harry. Você me deve uma. Te devo uma? Harry ergueu uma sobrancelha. Tenho quase certeza de que já dancei com você 3 vezes ontem à noite. Isso deve valer alguma coisa. Não conta, retrucou Astoria com voz firme e convicta. Aquilo foi só aquecimento. Você nem me girou direito. Daphne balançou a cabeça. Você está causando um escândalo, Tori. Ótimo, disse Astoria com ar despreocupado. Talvez assim ele pare de me esquivar e me leve a sério. Os gêmeos riram disso. Quer colocar uma poção do amor na bebida dele, Tori? Perguntou Fred com um sorriso. Astoria jogou o cabelo para trás do ombro. Não precisa. Vou usar meu charme. Oh, palavras perigosas, disse George, balançando o dedo em tom de brincadeira. Você não sabe com quem está lidando. Eu darei conta, respondeu Astoria com confiança, lançando um olhar exagerado para Harry com os cílios. Harry bufou e tomou um gole lento de seu copo, encarando-a com um olhar levemente divertido. Então vá em frente, Astoria. Mostre-me esse seu encanto. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, Neville aproximou-se com Fleur ao seu lado, Gabrielle seguindo a irmã com um sorriso radiante. Fleur ergueu uma sobrancelha enquanto olhava de Harry para Astoria. Temos certeza de que este é o nosso noivado e não uma briga amorosa do Harry? Perguntou Fleur, dando uma risadinha. Harry sorriu para os dois, dando um passo à frente para abraçá-los. Parabéns, disse ele. Embora eu não possa prometer que a festa de vocês não será mais divertida assim. Neville deu um leve sorriso irônico, com o braço em volta da cintura de Fleur. Se ela continuar roubando a cena, meu amigo, fique à vontade para roubar um pouco do nosso brilho. Que atrevido, repreendeu Fleur, dando um tapinha de leve no braço de Neville antes de voltar seus olhos brilhantes para Harry. E você sempre aprontando alguma coisa, não é? Astoria se manifestou imediatamente mantendo sua posição. Não é maldade se ele está se esquivando do que lhe é devido. A ele te deve alguma coisa? Fleur provocou, arqueando uma sobrancelha enquanto olhava de Harry para Astoria. Um beijo de verdade, disse Astoria com firmeza, erguendo o queixo como uma pequena rainha declarando guerra. Harry suspirou dramaticamente e se agachou um pouco para ficar na altura de Astoria. Você realmente não vai deixar isso passar, vai? Nem pensar, disse ela com um tom teimoso, mas os olhos brilhando com travessura. Tudo bem. Harry endireitou-se e lançou um olhar rápido para Daphne, que apenas deu de ombros, como quem diz que agora ela é problema seu. Feliz agora? Harry se inclinou para dar um beijo rápido nos lábios de Astoria, mas antes que pudesse se afastar, a pequena Greengrass agarrou seu rosto com as duas mãos e o beijou como se estivesse reivindicando um reino. Harry deu um suspiro suave contra os lábios dela. Só Astoria mesmo para transformar o que era para ser um beijo rápido em algo mais. Quando ela finalmente o soltou, havia um leve brilho de triunfo em seus olhos. Melhor, disse ela com ar formal, alisando as vestes do vestido como se não o tivesse surpreendido na frente de metade da sala. Ginny caiu na gargalhada por trás do vidro. Merlin, Tori, você tem coragem.
Daphne balançou a cabeça lentamente, embora os cantos de sua boca se contraíssem como se ela estivesse reprimindo um sorriso irônico. É exatamente por isso que eu te disse que ele te mima. Diz aquele que ele mais mima, retrucou Astoria, cruzando os braços. Isso provocou um resmungo de Pansy, que se aproximou de Hermione. Merlin, acho que ela é pior do que vocês todos juntos. Todas se viraram para encarar Pansy como se ela tivesse acabado de se autoproclamar ministra da magia. Você é a pior de nós, disse Hannah secamente. Pansy, indiferente, tirou um fiapo de suas vestes. Ah, por favor, você só está com inveja porque eu sou a rainha do Harry Potter. Isso lhe rendeu uma série de resmungos e reviradas de olhos. Continue sonhando, foi a resposta coletiva, como um coro bem ensaiado. Continue repetindo isso para si mesma, acrescentou Daphne, lançando um olhar de soslaio para Pansy. Ginny soltou uma gargalhada estrondosa, cruzando os braços. Você não é nem um segundo no comando, Parkinson. Ah, não finja que você não adoraria a chance de usar uma coroa, Weasley, retrucou Pansy, arqueando uma sobrancelha. Vocês, da Grifinória, são péssimos em esconder ambição. A culpa não é minha, vocês não reconheceriam lealdade nem se ela os amaldiçoasse entre os olhos, disse Gina docemente. Hermione suspirou, apertando a ponte do nariz. Não podemos fazer isso agora? Harry levantou as mãos. Muito bem, é o noivado de Neville e Fleur. Vamos tentar não transformar o grande dia deles em outro circo dos Potter, certo? Petúnia deu uma risadinha ao lado dele. Boa sorte com isso, querido. Você está em desvantagem numérica. Enquanto isso, Nicholas e Perenelle Flamel trocavam olhares divertidos. A cerimônia começou antes que Harry tivesse a chance de responder. As conversas cessaram quando todos se voltaram para a frente do salão. Os músicos no canto começaram a tocar uma melodia suave, preenchendo o salão com um zumbido acolhedor. Fleur estava de pé, imponente, perto de Neville, suas vestes prateadas captando a luz de inverno que entrava pelas altas janelas. Gabrielle ajeitava a cauda do vestido até que Fleur a dispensou com um tapinha brincalhão. Não fique se mexendo, disse Fleur com leveza, lançando um olhar para Neville. Você vai me deixar nervosa também. Neville endireitou ligeiramente os ombros, embora o canto de sua boca tenha se curvado para cima. Não se preocupe. Deixarei todo o nervosismo para você. Isso provocou algumas risadas na plateia. A cerimônia em si foi simples, mas elegante. A mãe de Fleur enxugou discretamente os olhos enquanto os votos eram trocados. A avó de Neville observava com um olhar atento, mas deixou escapar lágrimas quando as alianças foram colocadas em seus rostos. Enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, Harry sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Virando-se, encontrou Draco parado ali, com uma expressão relaxada, mas levemente divertida. Diga-me, Potter, disse Draco, vamos ser arrastados para outra rodada de dança mais tarde? Ou este é um daqueles eventos tranquilos em que senhoras idosas beliscam sua bochecha e lhe dão sermões sobre netos? Por que não os dois? Respondeu Harry irritado. Você tem o charme necessário. Melhor deixar que te deem sermão enquanto você está na pista de dança. Nem pensar. Draco deu um sorriso irônico, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Harry já havia agarrado Andrômeda Tonks pelo braço e a conduzido em direção a Draco. Seu sobrinho aqui tem algumas opiniões que está louco para compartilhar, disse Harry com a maior seriedade. Andrômeda riu, seus olhos brilhando enquanto estendia a mão para o braço de Draco. Ah, é mesmo? Diga-me, meu querido sobrinho, que pérolas de sabedoria você está escondendo de mim? Draco lançou a Harry um olhar fulminante que prometia vingança, mas Harry apenas acenou com a mão, rindo enquanto Andrômeda o conduzia para a pista de dança. Tracey aproximou-se de Harry por trás, balançando a cabeça em sinal de divertimento. Você é terrível, sabia? Provavelmente, disse Harry, dando de ombros. Mas admita, vale a pena vê-lo se contorcer. Não vou admitir nada, respondeu Tracey, embora o sorriso irônico que se formava em seus lábios dissesse o contrário. Do outro lado do corredor, Draco se movia rigidamente nos braços de Andrômeda, claramente tentando não dar a impressão de que preferia lançar um feitiço para sair da valsa. Quase sinto pena dele, murmurou Susan enquanto se aproximava, com um prato de petits fours delicadamente equilibrado em uma das mãos. Quase não conta, disse Pansy por trás dela com um tom provocador na voz. Ela passou por Harry, pegando um dos doces de Susan sem esperar por um convite. Draco merece isso. Ele estava se gabando de ter escapado das avós mais cedo. Capítulo 472. O resto da festa foi animado o suficiente para entreter até os convidados mais reservados. O salão fervilhava de conversas, risos e música que ecoava de um canto a outro. Harry dançou com 9 garotas, uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo, embora pelo jeito como Susan e Tracey se cutucavam. Alguém poderia pensar que o estavam desafiando a tentar, mas não parou por aí. Petúnia e mais tarde a mãe de Blaise, Elisabetta, que como sempre, era excessivamente sedutora. Ela se aproximou, seu perfume tão forte que o deixou tonto, enquanto murmurava algo em italiano que ele não tinha a menor intenção de repetir em voz alta. Do outro lado do salão, Blaise cruzou o olhar com o dele e fez uma careta, beliscando a ponte do nariz em um pedido de desculpa silencioso, como quem diz: boa sorte com isso. À medida que a música diminuía o ritmo e os convidados começavam a se reunir perto do centro do salão, todos, por favor, chamou Augusta, gesticulando em direção ao espaço aberto. É hora de encerrar a noite adequadamente. A multidão se moveu e murmurou, formando um círculo disperso ao redor de Neville e Fleur enquanto Nicholas e Perenelle Flamel se aproximavam. Venham, meus filhos, disse Nicholas calorosamente. Deem um passo à frente. Neville e Fleur deram as mãos e foram para o centro do círculo. Todos os olhares se voltaram para o casal. Este laço que vocês estabelecem hoje, começou Nicholas, não é apenas de afeto, mas de propósito compartilhado. É a união de duas magias em um só fio.
O maxilar de Neville se contraiu ligeiramente, mas seus olhos não se desviaram dos de Fleur enquanto ele falava. Eu, Neville Francis Longbottom, prometo usar minha varinha, meu nome e minha magia para apoiar Fleur Isabelle Delacour. A voz de Fleur respondeu sem hesitar. Eu, Fleur Isabelle Delacour, prometo usar minha varinha, meu nome e minha magia para apoiar Neville Francis Longbottom. Ao sussurro de Nicholas, uma fita dourada de luz se desenrolou de sua varinha, espiralando ao redor de suas mãos unidas. Pulsou levemente quente e vibrante, e então se dissipou em seus anéis com um zumbido suave que pareceu pairar sobre o cômodo como uma bênção. Perenelle deu um passo à frente. Que a magia de vocês cresça mais forte juntos do que separados. Que os fios do destino os unam em harmonia e os protejam da maldade. Com um leve movimento de sua varinha, ela lançou um feitiço sutil, uma proteção da sorte. O ar cintilou levemente ao redor do casal, como se a própria realidade se inclinasse um pouco para abençoá-los. Augusta Longbottom e Apolline Delacour deram um passo à frente em seguida, cada uma colocando a mão no ombro de seu respectivo filho. Reconhecemos esse vínculo, disse Augusta com firmeza. E concedemos nossa bênção. Nós também concedemos nossa bênção, acrescentou Apolline. Nicholas ergueu sua varinha uma última vez, traçando um arco lento acima das cabeças do casal. Faíscas prateadas caíram em cascata como estrelas cadentes, pousando suavemente ao redor de Neville e Fleur antes de se dissiparem no ar. Está feito, disse Nicholas com um sorriso. A sala irrompeu em aplausos, com vivas ecoando pelas paredes enquanto os convidados se aproximavam para oferecer os parabéns. Harry permaneceu na beira do círculo, observando Neville e Fleur serem abraçados, suas mãos apertadas, suas bochechas beijadas. Augusta já agradecia a Nicholas e Perenelle por conduzirem a cerimônia, sua voz alta o suficiente para ser ouvida. Não consigo pensar em ninguém mais adequado, disse Augusta com firmeza. Sua presença honra nossa família. Perenelle esboçou um leve sorriso. Somos nós que temos a honra de testemunhar tal união. Um pequeno grupo permaneceu após a cerimônia oficial de noivado, perambulando pelo salão para o que só poderia ser chamado de uma festa improvisada. Eles se acomodaram em cadeiras e se espalharam pelos sofás, trocando comentários afiados e provocando Neville e Fleur. Quando a luz do sol finalmente iluminou a neve lá fora, até os convidados mais teimosos decidiram encerrar a noite. Um a um, eles aparataram para suas respectivas casas, já planejando se reencontrar no castelo antes que o próximo semestre os engolisse por completo. O Natal terminou quase depressa demais, e os alunos embarcaram novamente no trem para retornar ao castelo. No dia 1º de fevereiro, Hogwarts realizou sua primeira aula de aparatação para alunos com 17 anos ou que completariam 17 anos antes de 31 de agosto. A maioria dos alunos elegíveis entrou no salão principal com diferentes graus de entusiasmo e nervosismo. Harry não estava entre eles. Ele já tinha sua licença, então planejava faltar à aula completamente. Pelo menos essa era a intenção dele até Snape o encurralar do lado de fora da biblioteca. Oleiro. Harry ergueu os olhos do pergaminho que tinha na mão. Professor, pretendem faltar à aparatação, é? Perguntou Snape. Harry deu de ombros. Eu já tenho minha carteira de motorista. É exatamente por isso que você não terá o luxo da ociosidade. A ministra Bones, em sua infinita sabedoria, pediu que você instruísse a turma de aparição. Que sorte a nossa. Harry piscou. Eu? Não há mais ninguém disponível, disse Snape sucintamente. O instrutor do ministério designado para Hogwarts está atrasado, e não tenho intenção de deixar um salão cheio de alunos do 6º ano tentar usar a habilidade de splinting sem a devida supervisão. Você é licenciado, experiente em ensino, e por mais irritante que possa ser, é a única opção viável. Harry deu um leve sorriso irônico. Bem, você certamente sabe como bajular alguém, professor. Snape lançou-lhe um olhar inexpressivo. Poupe-me do teatro, Potter. Você vai conseguir. Tudo bem, disse Harry, dando de ombros e ajeitando a mochila no ombro. Quando é que eu começo a assustar as crianças? Em 5 minutos. Eles estão esperando no salão principal. Harry arqueou uma sobrancelha. 5 minutos? E você só está me dizendo isso agora? Considere isto como parte do seu treinamento em gestão de crises. Harry não se deu ao trabalho de discutir. Tudo bem, então disse ele com naturalidade. Acho que vou tentar não deixar ninguém me segurar. Ele empurrou as portas do salão principal e entrou. A maioria estava agitada de animação, embora alguns parecessem pálidos e nervosos. Todas as cabeças se voltaram para ele. Acha que ele está aqui para assistir às aulas como o resto de nós? Murmurou Anne Hopkins para Ernest Macmillan na fileira da Lufa-Lufa. Duvido, disse Marcus Belby, da Corvinal. Ele provavelmente já passou com louvor. Típico. Mandy Brocklehurst aproximou-se de Amanda e Sueli. Vocês ouviram falar do Karen Kent? Ele se partiu ao meio. Dizem que só sobraram os sapatos dele. Isso não está ajudando, interrompeu Anthony Goldstein, apertando sua varinha com um pouco de força demais. Lá atrás, Crabbe cutucou Pike com o cotovelo. Será que Potter está aqui para se exibir ou para limpar a bagunça depois que todos nós estivermos separados? Millicent Bulstrode bufou. É melhor você se preocupar primeiro consigo mesmo, gênio. Cormac M. Selagem sorriu ao ver Harry. Veio assistir às aulas como todos nós, Potter? Perguntou Cormac com um tom de arrogância. Se eu soubesse, teria preparado um tapete vermelho. Muitos alunos reviraram os olhos quando Cormac M. Selagem abriu a boca. A maioria se lembrava do início do semestre, quando Cormac cometera o erro de tentar dar ordens a Harry, brandindo seu distintivo de monitor-chefe como se tivesse mais peso do que bom senso. Aquilo não tinha acabado bem para ele. Quando sua postura falhou, Cormac tentou minar Harry com fofocas mesquinhas, mas Cho, junto com quase todos os outros monitores, cortou o mal pela raiz. M. Selagem ainda não havia se recuperado totalmente do constrangimento. Harry deu uma risadinha, caminhando em direção à frente do salão enquanto seus olhos percorriam o grupo. Não precisa de tapete vermelho, M. Selagem. Apenas entre na fila e não fale fora de hora. Alguns alunos bufaram.
O maxilar de Cormac se contraiu. Este não é o seu pequeno clube de duelos, Potter. Você não tem o direito de dar ordens aqui. O sorriso de Harry se alargou um pouco. Errado. Eu sou o instrutor hoje, então vocês vão me ouvir quando eu falar. Uma onda de surpresa percorreu o salão principal. Vários alunos ofegaram, virando a cabeça na direção de Harry. Espere, ele é o instrutor? Ele sequer tem carteira de motorista? Quando ele aprendeu a aparatar? Ele não estava completando 17 anos? O rosto de Cormac ficou vermelho como um tomate. 12 galeões, Potter. Paguei caro por esta aula, não para ter um aluno arrogante desfilando como meu instrutor. Harry não hesitou. Com um movimento rápido do pulso, um pequeno saco de moedas pousou perfeitamente em sua palma. Aqui estão 24. Pode ir. Capítulo 473. O rosto de Cormac ficou vermelho como um tomate. 12 galeões, Potter. Paguei caro por esta aula, não para ter um aluno arrogante desfilando como meu instrutor. Harry não hesitou. Com um movimento rápido do pulso, um pequeno saco de moedas pousou perfeitamente em sua palma. Aqui estão 24. Pode ir. A sala inteira ficou congelada. Draco esboçou um leve sorriso de canto de boca, encostado em uma das mesas. Tracy murmurou algo que soou suspeitosamente como. Isso o calou. Cormac encarou a sacola, a boca se movendo silenciosamente como se não conseguisse decidir se arrancava dela ou explodia. Você acha que pode? Harry ergueu uma sobrancelha, interrompendo. Acho que você tem duas opções, ficar quieto e aprender alguma coisa, ou pegar o ouro e ir embora. De qualquer forma, não me faça perder tempo. Atrás de Cormac, Neville soltou uma risada, arrancando alguns sorrisos dos alunos próximos. Cho, parada perto dos alunos da Corvinal, cruzou os braços. Ele tem licença, Selagem, e está qualificado para te ensinar mais do que o instrutor do ministério. Então, a menos que queira que eu te acompanhe até a saída, talvez seja melhor sentar e parar de se fazer de bobo. Isso provocou uma leve onda de divertimento na sala. As orelhas de Cormac ardiam, mas ele finalmente saiu pisando duro e foi ficar no fundo do grupo. Harry guardou o saco de ouro no bolso e bateu palmas. Muito bem. Agora que resolvemos isso, vamos começar. Depois disso, Harry não olhou mais para Cormac. Ele não estava ali para provar nada a ele, nem a ninguém. A aula não era um espetáculo. Era uma missão do ministério, e se Amélia confiava nele para impedir que um bando de alunos inexperientes se transformassem em ensopado por meio de seus poderes de fusão, então ele faria o trabalho direito. Ele explicou-lhes o básico. A teoria veio primeiro. Não as bobagens áridas com que a maioria dos instrutores afogava as pessoas, apenas o que importava. Foco mental, ancoragem mágica, clareza de destino. Posicionamento corporal, até onde sua magia podia se estender com segurança. Ele se certificou de que eles entendessem a diferença entre aparatar com uma licença e se atrapalhar como idiotas porque achavam que seria fácil. Não se tratava de habilidade com varinhas. Aparatar era mental, mágico e extremamente perigoso se feito às pressas. Ele abordou os 3 DS: destino, deliberação e determinação. Contou-lhes o que acontecia quando as pessoas ficavam preguiçosas ou distraídas. Usou exemplos. Mostrou alguns diagramas com feitiços de ilusão e demonstrou como até mesmo uma boa bruxa poderia deixar uma perna para trás se girasse no meio do salto ou perdesse-o. Foco mágico no meio do caminho. Ele deixou de lado as táticas de intimidação, apenas garantiu que eles entendessem o risco. Não havia saltos na primeira aula de aparatação. Harry deixou isso bem claro assim que terminaram as apresentações. Nada de curvas às cegas, nada de giros na esperança de conseguir algo e, definitivamente, ninguém testando a sorte e deixando uma perna para trás. Os gemidos que se seguiram não mudaram nada. 2 anos atrás, Harry ensinou ao clube de duelos uma versão simplificada de oclumência. Começou como uma defesa contra a maldição impérios, quando o impostor Molde quis usá-la neles, mas a técnica acabou se mostrando útil para mais do que resistir às maldições imperdoáveis. O hábito de visualizar a intenção, o que você queria, para onde ia, como deveria se sentir, acabou ajudando também com a aparatação. Fazia sentido, clareza mental e foco eram metade da batalha. Ele também atualizou o livro encantado do clube de duelos. Adicionou alguns novos segmentos, pequenas listas de verificação para o progresso da aparição. Assim, os alunos podiam acompanhar novos pontos de verificação para uma aparatação bem-sucedida. A atualização abrangia tudo o que eles precisariam internalizar antes mesmo de tentar um salto. Não tinha nada a ver com feitiços ou teoria mágica, não, era sobre preparação. Não se sentir corajoso o suficiente para tentar, mas estar pronto para não esmagar os pulmões contra os joelhos. Havia 10 pontos de verificação no total. O primeiro conjunto focava na estabilidade mental. Por quanto tempo o aluno conseguia manter uma imagem nítida do local-alvo? Se conseguia visualizar a transição sem hesitar e com que facilidade conseguia bloquear ruídos ou distrações ao redor. Uma breve sequência de visualização que Harry havia adaptado de seus estudos de oclumência ajudou a aprimorar o exercício. Nada muito complexo. Apenas um pequeno roteiro para repassarem mentalmente. Em seguida veio o controle da magia. Isso incluía a rapidez com que um aluno conseguia concentrar a magia em uma reserva estável e a precisão com que conseguia liberá-la, em vez de simplesmente lançá-la toda de uma vez como um feitiço de atordoamento descontrolado. Ele incluiu alguns pequenos testes de controle, como acender uma sequência de símbolos flutuantes, diminuí-los de intensidade sem apagá-los completamente e alterar a posição da própria aura mágica sem tocar em uma varinha. Nada muito extravagante, mas cada tarefa fornecia um feedback caso fosse executada incorretamente. O último exercício focava na resposta física. Conseguiriam manter a postura por 3 minutos sem se mexerem?
Conseguiriam girar no meio do passo, mantendo o destino fixo na mente? Ele já tinha visto mais alunos caírem de cara no chão por falta de equilíbrio do que por falta de força mágica. Não se tratava de provar que você era poderoso. Tratava-se de não morrer por impaciência. A aula prosseguiu nesse ritmo. Exercícios silenciosos, feedback preciso e comentários sarcásticos ocasionais para manter a tensão baixa. Mesmo aqueles que não estavam acostumados ao estilo de Harry começaram a acompanhar, o nervosismo habitual dando lugar a uma concentração maior. Quase no fim, Luna ergueu a mão e inclinou a cabeça. Se a sua visualização inclui uma criatura voadora no caminho, mas ela não está realmente lá, a aparição ainda funciona? Harry fez uma pausa. Se a criatura for imaginária, não afetará o salto. Mas se seu cérebro hesitar porque você pensa que ela é real, isso pode atrapalhar o lançamento de feitiço. Luna assentiu com a cabeça como se isso confirmasse uma teoria. As semanas seguintes transcorreram de forma semelhante, embora os treinamentos tenham mudado do castelo para Hogsmeade. Harry continuou conduzindo as sessões, gradualmente passando de exercícios teóricos para paratação de curto alcance. A pequena clareira nos arredores da vila funcionava bem o suficiente, isolada, protegida e grande o bastante para acomodar metade de uma turma sem que alguém acidentalmente esbarrasse nas costelas de outra pessoa. Começaram com saltos de um passo, meio metro para frente, depois para os lados e, por fim, para pontos fixos marcados por anéis coloridos. Ninguém podia saltar sem primeiro dominar o básico. Harry garantiu isso. Quem tentasse se adiantar era colocado no banco até conseguir manter o foco visual por um minuto inteiro sem piscar ou perder a concentração. Selagem ficou emburrado por uma semana inteira, mas nem ele era tão teimoso a ponto de discutir muito depois de ver Simus quase deixar os dedos dos pés para trás. Aos poucos, eles foram melhorando. Daphne e Sully tiveram os saltos mais precisos no final da segunda semana. Os de Luna foram inconsistentes, mas ela nunca hesitou durante a execução, o que ajudou. O único que ainda lutava para encontrar seu equilíbrio mágico era Goyle, mas ninguém estava muito otimista quanto a isso. Hannah aterrissou certa vez em uma árvore com as vestes emaranhadas nos joelhos, gritando que alguém havia movido o anel. Estava bem ali, eu juro. Harry apenas ergueu uma sobrancelha. Talvez seja melhor não piscar no meio do salto da próxima vez. Daphne não perdeu a oportunidade de alfinetar, ou tente abrir os olhos antes de aparatar. Que se danem vocês dois, murmurou Hannah, tirando as folhas do cabelo. Claro que houve contratempos. Padma ficou enjoada depois do segundo salto e teve que desistir. Megan Jones calculou mal o ponto de ancoragem e acabou 1,5 metros na direção errada. Ela insistia que tinha mirado corretamente. Harry observou que achar que se está certo e estar certo são duas coisas bem diferentes. Blythe riu, Megan não. O ano letivo terminou mais rápido do que Harry esperava. Ele imaginava que algo explodiria, literalmente ou de alguma forma, mas nada aconteceu. Nenhum desastre de última hora. Nenhum ataque surpresa. Apenas provas, algumas noites em claro e um aluno quase desmaiando durante a aula de runas antigas. Antes do início da semana de provas, Harry levou seus alunos de aparatação ao ministério para certificação formal. Todos eles foram aprovados. Até mesmo Goyle, depois que Tracy o ameaçou com um feitiço se ele machucasse um dedo do pé. Naquela noite e após mais uma longa sessão com o grupo avançado, Harry dirigiu-se à sala precisa. Não tinha planejado nada, apenas queria um lugar tranquilo para ler alguns pergaminhos. Mas, a meio caminho do corredor, parou. A porta já estava lá. Ninguém está escalado, murmurou ele, aproximando-se. A sala geralmente permanecia oculta a menos que fosse invocada, o que significava que alguém a havia chamado recentemente. Ele deu uma olhada rápida no corredor. Vazio. Quem está aí a esta hora? Murmurou ele, aproximando-se. Sua mão alcançou a maçaneta e ao empurrar a porta, esperava encontrar a sala de treinamento ou talvez a estufa que Neville tanto apreciava. Gina? Perguntou. Não seria a primeira vez que ela entrava escondida para treinar. O que o recebeu foi a bagunça desordenada e apertada do espaço de armazenamento da sala. Livros empoeirados, escrivaninhas quebradas, espelhos rachados. Prateleiras tão altas que se inclinavam para os lados. Ele não teve a chance de olhar mais adiante. Uma varinha pressionada contra suas costas. Ele congelou. Cada nervo seu se agitou. Olá, Harry, sussurrou uma voz que ele menos esperava ouvir, bem atrás de sua orelha. Capítulo 474. Harry ergueu as mãos lentamente, sem se dar ao trabalho de se virar. Tommy chamou ele. A varinha em suas costas pressionou com mais força. Mesmo agora você ousa zombar de mim, sibilou Voldemort, com a voz rouca como pedra raspando metal. Mook, disse Harry, quase preguiçosamente. Esse não é o seu nome? Dado pelo seu adorável pai trouxa. Tom Marvolo Riddle. Um pouco dramático, rearranjando-o como uma palavra cruzada. Você viu minhas memórias, não é? Murmurou Voldemort atrás dele. Harry deu uma risadinha. Você deixou parte da sua alma na minha cabeça. Teria sido um desperdício não dar uma olhada. Ele ouviu Voldemort estalar a língua. Harry ignorou. Em vez disso, recorreu à sua mente, buscando memórias emprestadas. A maioria ele já tinha visto antes. A infância no orfanato. Hogwarts. O diário. Fragmentos como assistir aos pesadelos de outra pessoa em loop. Mesmo assim, desta vez ele foi mais fundo. Não por sentimentalismo. Apenas para encontrar a resposta certa. Armário sumidouro, disse Harry um instante depois, inclinando a cabeça. Então foi assim que você entrou em Hogwarts. A mão de Voldemort apertou ainda mais a varinha. Você virá comigo. Harry não discutiu. Caminhou lentamente em direção ao armário. Sem viradas bruscas, sem movimentos bruscos. Suas sobrancelhas se franziram, os olhos percorrendo o cômodo. Sua coluna doía devido à pressão firme da varinha contra ela.
Ele não precisava adivinhar para saber que não era blefe. No instante em que tentasse algo, Voldemort atacaria sem hesitar. Mesmo assim, ele não parou de pensar. A cada passo, a cada respiração, ele dividia sua atenção em fragmentos. Calculava alcances, tempos de espera para conjurar feitiços. Quais objetos na bagunça poderiam bloquear uma maldição? Era como fazer malabarismos com lâminas de barbear. Qualquer pensamento que tivesse era inútil. Ele continuou andando. Mais 2 passos até o armário sumidouro. Mais meio metro e ele teria desaparecido de Hogwarts, direto para o inferno que Voldemort havia preparado. Nada ideal. Para onde estamos indo? Perguntou Harry casualmente. Seu cemitério encantador de novo? Ou algo mais novo? Um pouco mais estiloso desta vez, talvez. Voldemort não respondeu, mas Harry percebeu um leve resmungo, irritado, não divertido. Ainda está incomodado com Riddle, então acrescentou Harry, mais para manter o homem falando do que qualquer outra coisa. Fique em silêncio, sibilou Voldemort. Assim que entraram no armário sumidouro, Harry dividiu sua atenção em 100 fluxos. Cada linha de pensamento testava um caminho diferente, lançando feitiços, desviando-se, redirecionando-os, sobrecarregando o próprio armário. A maioria não funcionaria, mas ele não precisava da maioria. Ele só precisava de uma. No instante em que o armário estremeceu ao redor deles e a magia mudou, ele se moveu. Ao saírem do armário sumidouro, Voldemort foi engolido pela escuridão total. Ele não conseguia ver as próprias mãos, nem se Harry ainda estava à sua frente. Sua varinha oscilou levemente no ar. Lumos, ele respondeu secamente. Nada. Lumos. Novamente mais alto desta vez. Ainda nada. Harry deu um passo para o lado antes mesmo de Voldemort notar seu movimento. Ao contrário de Voldemort, ele sabia porque a luz não vinha. O ar estava repleto de um pó fino e invisível, o frasco da noite eterna. Uma substância que anulava toda a luz em uma bolha de 3 metros, não importando quão brilhante fosse a fonte. Ele o havia retirado do cofre da Sonserina alguns anos atrás, e esta era a primeira vez que tinha um uso apropriado para ele. Outro feitiço lançado das trevas, Lumos Solem, e novamente nenhuma resposta. A luz simplesmente não existia. Harry jogou a capa da invisibilidade em uma cadeira próxima, encontrando-a ao roçar os dedos na borda. Ele se moveu na direção oposta. Voldemort podia estar cego naquela escuridão, mas o homem não era estúpido. A capa tinha seus limites, especialmente com alguém como ele. E Dumbledore. Ambos podiam senti-la, rastrear sua presença. Harry levou um tempo para entender o porquê. Da mesma forma, ele podia sentir aquela mesma presença mágica ao redor de Dumbledore antes. A princípio, não fazia ideia do porquê, mas revisitou as memórias, organizando-as uma a uma no banco de dados do sistema, analisando cada vez que Dumbledore estava perto dele. Na maioria dos casos, nada de incomum foi revelado, exceto por alguns momentos. Primeiro, quando Dumbledore liderou aquele ataque ao beco diagonal, tentando capturar Albus Riddle, ele carregava uma varinha que Harry nunca tinha visto antes. Madeira clara, nada parecida com a sua varinha habitual. Depois, quando Harry voltou do cemitério e declarou que Voldemort havia retornado, Dumbledore tinha a mesma varinha na mão. A terceira vez foi no ministério. Naquela noite, aquela em que Harry estava a segundos de derrotar Voldemort, e Dumbledore rompeu o bloqueio com Fawkes e destruiu todas as proteções do local. Harry percorreu o fluxo de memória através da função de recuperação do sistema, verificando e comparando. Cada um desses momentos carregava a mesma energia estranha. Então tudo fez sentido. A capa, a pedra no anel dos magos e aquela varinha desconhecida que Dumbledore só usava em dias muito específicos. Harry não precisava de uma explicação para ligar os pontos. Relíquias da morte. Avada Kedavra. A voz de Voldemort cortou a escuridão. Harry não viu o feitiço, não podia ver, mas o zumbido estático repentino no ar foi suficiente para deduzir que a maldição da morte havia sido lançada. Provavelmente na capa. Ele duvidava que até mesmo a maldição da morte pudesse atravessar a noite eterna. Ainda assim, era quase certo que o feitiço tivesse atingido diretamente a capa, já que era a única coisa que Harry deixará ao seu alcance. Ele se agachou, tentando se encolher o máximo possível, movendo-se silenciosamente para trás do que ele supo serem apenas algumas mesas viradas. Voldemort estava ali em algum lugar, mas a sala era grande, e a escuridão tornava impossível saber a que distância ele havia se perdido. Outra maldição poderia ser lançada se Voldemort gritasse novamente. Se o fizesse, Harry responderia com algo tão afiado que faria o idiota se arrepender de ter falado. Por um instante nada aconteceu. Nenhum grito. Apenas silêncio. Então a voz de Voldemort soou novamente, vinda de algum lugar à esquerda, baixa e frustrada. Você acha que pode se esconder? Harry não respondeu. O homem tateava as sombras, literalmente. Que desperdiçasse seus feitiços. Ele deslizou lateralmente pelo chão, varinha em punho. Seus dedos roçaram algo pegajoso, cera derretida ou resíduo de poção antiga. Nojento, mas não valia a pena parar para observar. Voldemort começou a rir loucamente. Você ainda é imaturo. Pestis incendium. Harry não viu fogo, mas a onda repentina de calor foi suficiente. Ele se jogou no chão e rolou para o lado, atrás de algo grosso que sentira antes, protegendo-se como pôde. Um estalo seco ecoou quando algo de madeira se partiu. As chamas amaldiçoadas ainda não o haviam alcançado, mas estavam perto. Ele murmurou baixinho, fogo maldito? Puta merda. Voldemort era um idiota? Qualquer que fosse o local onde eles tivessem aterrissado após o armário sumidouro, era familiar para Voldemort, e isso era um problema. Familiar significava mapeado. Significava saídas. Se ele iniciasse um incêndio amaldiçoado ali, significava que ele tinha uma rota de fuga. Harry não fez isso. O fogo maldito rugia agora.
Harry ouviu-o rasgar as prateleiras atrás dele, estalando, crepitando, arrastando calor como uma fera acorrentada. A temperatura subiu tanto que seus pulmões começaram a doer. Ele não precisava lutar contra isso. Ele precisava ser mais rápido que isso. Ele lançou Axil silenciosamente, apanhando a capa no ar e deslizando-a de volta para o seu inventário. As chamas estavam mais altas agora, consumindo algo em algum lugar atrás dele. Ele moveu a varinha e murmurou a variante de Glacius em língua de unicórnio, aquela que ele havia compilado com a ajuda dos Bazi. O fogo maldito era amaldiçoado. Um feitiço de gelo comum não resistiria àquele tipo de chama. Mas a variante de gelo que Harry usou na língua de unicórnio conteve o calor intenso. A temperatura do ar ao seu redor caiu instantaneamente. Não era um frio agradável, mas um frio profundo, cortante, gélido, do tipo que deixa os dedos dormentes mesmo com luvas. O fogo amaldiçoado rugiu ao encontrar a geada. Não foi exatamente um choque, mas como duas coisas se empurrando e se recusando a ceder. A chama não se alastrou mais por enquanto, embora o calor por trás dela ainda pulsasse como uma batida de coração furiosa. Harry não ficou para admirar. Moveu-se lateralmente novamente e agachou-se, aproveitando a breve pausa para procurar algo que pudesse servir de porta, uma grade, um túnel, qualquer coisa. Pelo que parecia, o armário sumidouro os havia jogado em algum tipo de depósito em ruínas. Capítulo 475. Harry tentou visão astral novamente. Nada. Ele franziu a testa. O frasco da noite eterna bloqueava até isso. Ele não tinha pensado que pudesse, mas, em retrospectiva, fazia sentido. Não apenas consumia a luz, como também distorcia a percepção. Talvez isso fosse uma coisa boa. Se ele não conseguia enxergar lá fora, Voldemort provavelmente também não conseguiria. Mesmo assim, não havia motivo para testar a sorte. Harry moveu-se para o lado e, agachando-se, caminhou cautelosamente pela borda de uma prateleira tombada até que o calor das chamas amaldiçoadas ficasse atrás dele e o ar rarefeito. Sua palma pousou na pedra fria em vez do chão empoeirado, e a escuridão passou de um breu total para um cinza suave e opaco. Ele estava fora do raio de alcance. Ele deu mais um passo para fora da escuridão. O ar clareou rapidamente assim que ele cruzou a soleira. Olhou em volta, tentando descobrir para onde Voldemort o havia levado. Não era uma ruína. Parecia mais uma antiga cripta subterrânea, ampla, com lajes de pedra irregulares e arcos grossos demais para serem elegantes. Poeira grudava em todas as superfícies, mas não havia sinais de apodrecimento. Harry tentou aparatar. Nada. A magia sequer se moveu. Ele então pegou uma chave de portal, uma das reservas. Mesmo resultado. Nenhuma faísca. A sala inteira estava sob bloqueio, com fortes proteções antitransporte, provavelmente embutidas na própria pedra. Que lindo, murmurou ele. Ele não ficou surpreso. Voldemort não arriscaria que um prisioneiro desaparecesse por capricho. Mesmo assim, valia a pena verificar. Afastou-se da parede, traçando silenciosamente um círculo lento, checando as saídas. O lugar era amplo, mas não vazio. Caixas, algumas com bordas de metal, estavam empilhadas ao longo do lado esquerdo. Mesas antigas estavam tortas, com pergaminhos meio enrolados sobre seus tampos, a maioria manchada ou queimada. Harry estreitou os olhos, tentando ter uma noção melhor do lugar. Ele fechou um olho e ativou a visão astral. De repente, as cores mudaram. Ele se virou lentamente, procurando por Voldemort. A pedra sob seus pés se iluminou com tênues traços de linhas de proteção, fios cinza azulados que formavam círculos, em camadas profundas. Encantamentos defensivos, alguns ligados ao sangue, outros à presença. Franzindo a testa, Harry murmurou, Grimbertac. Um instante depois, um rolo de pergaminho surgiu do nada e pousou delicadamente em sua palma. Nele estava escrito, sim, Sr. Potter? Harry encarou o pergaminho e soltou um resmungo curto e pouco impressionado. Estou mesmo em Gringotts. Isso explicava a arquitetura, a anti-aparatação, o silêncio, o fato de Voldemort achar aquilo inteligente. Ele examinou a sala novamente com um olhar renovado. Paredes de pedra esculpidas diretamente na terra. Arcos baixos, grades de aço maciço, quase nenhuma decoração, apenas funcionalidade. A poeira cobria tudo, mas os encantamentos protetores vibravam sob tudo. Ele estava dentro de um cofre. Não um cofre qualquer, um cofre profundo. Ele passou o polegar pela borda do pergaminho. Grimbertac, disse ele novamente, estou sendo mantido em um de seus cofres por Voldemort. Preciso escapar. A resposta reapareceu em menos de um minuto, com o papel se desdobrando no ar desta vez. O senhor sempre se encontra nos lugares mais inconvenientes, Sr. Potter. Em nome da nossa amizade, verei o que posso fazer. Harry suspirou pelo nariz, o canto da boca se contraindo. Encantador como sempre. Ele enfiou o pergaminho no bolso do paletó e deu mais um passo para dentro da câmara escura iluminada por uma luz cinzenta. O espaço em si tinha um formato estranho, hexagonal talvez ou algo parecido. Mas o que lhe chamou a atenção foi o chão. Enfermaria de sangue. Com chave. Segurança antiquada. Ele virou a cabeça lentamente. A luz vermelha tremulou fracamente novamente perto do outro lado do cofre, próximo a uma das caixas. Provavelmente era o mecanismo de saída do cofre, mas não se ativaria para qualquer um, a menos que Grimbertac usasse sua influência. Voldemort não tentará matá-lo. A varinha pressionada contra sua espinha, as ameaças, tudo fora uma farsa. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. O armário sumidouro não fora apenas um atalho. Era um transporte para uma prisão, escondida dentro de um cofre do Gringotts. E Voldemort o trouxera vivo. Só isso já dizia tudo. Harry examinou o espaço novamente. Tudo aquilo servia para mantê-lo preso, não para matá-lo. O que significava que Voldemort tinha um motivo para esperar. Um motivo para não lançar uma segunda maldição da morte assim que estivessem sozinhos. A profecia. E um dos dois deve morrer pelas mãos do outro, pois nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. Ele não entendeu. Esse era o problema. Ele está tentando ganhar tempo. Mantenham-no preso enquanto ele tenta entender o significado da frase.
Se matá-lo não fosse garantia de vitória, então prendê-lo era a melhor opção seguinte. Isso também significava que o desgraçado já tinha ido embora. Harry girou em direção ao armário sumidouro. Merda, Harry sibilou, disparando em uma corrida pelo chão do cofre. Ele arrancou um frasco tampado do bolso da jaqueta. A névoa persistente da noite eterna foi sugada de volta para o recipiente com um baque surdo, dissipando a escuridão sufocante em segundos. O armário sumidouro permanecia quieto e torto. Harry não perdeu tempo. Segurou a borda da porta, tentou abri-la, mas nada. Ela se recusava a ceder. Uma rápida inspeção confirmou, magia morta. A rota de retorno estava selada. Claro que sim, murmurou ele. Grimbletack, a porta está morta. Preciso sair daqui, agora. Dessa vez a resposta demorou mais. Não é um bom sinal. Um momento. Não respire na parede norte. Harry piscou. O quê? O cofre gemeu. Um som abafado de rangido ecoou pelo chão quando algo se moveu perto do arco mais distante. Uma fenda se abriu ao longo da junção da pedra e com outro forte arranhão, uma porta estreita se desprendeu da parede. Feita por goblins, engenhosa, silenciosa a menos que você conhecesse a frequência. Retiro o que disse. Você é simplesmente brilhante, murmurou Harry, correndo em direção à abertura. Ele passou sorrateiramente e não parou até que o ar mudasse novamente mais rarefeito, mais frio, o gosto da magia aberta agora mais próximo. O túnel se dividia em 3 direções. Ele seguiu a que subia. 3 curvas depois, ele alcançou a saída de superfície do Gringotts, uma das rotas de fuga de emergência cuja existência os goblins jamais admitiram. Um arco baixo, habilmente disfarçado por um feitiço de disfarce, levava diretamente a um beco tranquilo logo atrás do banco. No instante em que seu pé tocou a rua de paralelepípedos, ele girou no próprio eixo, crack. Ele reapareceu logo fora dos limites de Hogsmeade e saiu correndo. Hogwarts se erguia à frente, imponente e sólida contra o horizonte, mas mesmo à distância, os sinais indicavam algo errado. O céu sobre o castelo havia mudado, nuvens mais densas com lampejos verdes e antinaturais fascando através delas. Puta merda, murmurou ele e empurrou com mais força. Ao ultrapassar o último cume da colina, o pátio surgiu à vista. Estavam todos lá. Os alunos se agrupavam em filas irregulares, alguns segurando varinhas, outros agarrados aos braços uns dos outros. Os professores permaneciam mais perto dos degraus do castelo, tensos, mas silenciosos. O ar parecia eletrizante, como segundos antes de um fósforo ser aceso. Luna o avistou primeiro. Ela surgiu da frente. Harry, dezenas de cabeças se viraram. Onde você estava? Não conseguimos te encontrar, disse Susan, examinando de cima a baixo como se esperasse encontrar um membro amputado. Eles se aproximaram dele rapidamente. Harry olhou em volta. O pátio estava tenso. Ele avistou Flitwick nos degraus, a varinha solta na mão, os olhos percorrendo o céu. Sprout estava ao lado dele, com o rosto fechado. A maioria dos alunos parecia confusa, alguns assustados, outros irritados. Eu fui sequestrado por Voldemort, disse Harry. Ele veio até aqui? As bocas das garotas se comprimiram em linhas finas. Not deu um passo à frente. Sim, ele fez isso. Não ficou muito tempo, mas fez uma entrada triunfal. O que aconteceu? Blythe esfregou a nuca e suspirou. Ele e Dumbledore brigaram. Voldemort acabou indo embora, mas o diretor não parecia muito satisfeito. Como se tivesse perdido alguma coisa. A expressão de Harry se tornou ainda mais carrancuda. Ele olhou para o castelo e depois para Blythe. Varinha? Provavelmente, disse Blythe em voz baixa. Ele olhou para a mão por um instante e depois desapareceu no castelo sem dizer uma palavra. Onde está Dumbledore agora? Perguntou Harry. Ala hospitalar, eu acho, respondeu Neville. McGonagall e Madame Pomfrey o acolheram. Ele não estava mancando nem nada, apenas quieto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 476. Alguma baixa? Harry examinou a multidão rapidamente. Ninguém parecia ferido, mas isso não significava muita coisa. Não, respondeu Sully. Assustei todo mundo. Ninguém se machucou. Com exceção de Selagem, acrescentou Luna com um sorriso. Ele desmaiou quando Voldemort apareceu. Isso provocou algumas risadas. Desmaiou? Perguntou ele com uma sobrancelha arqueada. Caiu como um saco de batatas, confirmou Lavender. Tentou fingir que tinha tropeçado depois, mas vamos lá. Balançando a cabeça, Harry abriu caminho para dentro. Reunidos na sala precisa, os de sempre já haviam ocupado seus lugares. Alguns relaxavam em poltronas conjuradas, outros se espalhavam em tapetes. Pratos com sobras da cozinha circulando entre eles. A sala havia assumido seu estilo descontraído de sala comunal naquela noite, com luz baixa, muitas almofadas e uma lareira aconchegante em um canto. Todos ainda estavam sob o efeito do caos de mais cedo. Harry sentou-se entre Daphne e Susan, esticando as pernas. Certo, disse ele, limpando a cinza da manga. Antes que alguém pergunte de novo, sim, Voldemort me sequestrou. Não, ele não fez um monólogo. Sim, eu consegui escapar. Você é péssima em contar histórias, disse Tracy, estreitando os olhos. Essa era para ser a frase de abertura? Harry olhou para ela impassível. Achei que foi um bom resumo. Isso mal chega a ser um esboço, disse Hermione franzindo a testa. Comece do começo. Como ele conseguiu entrar em Hogwarts? Armário sumidouro, respondeu Harry, aceitando a xícara de chá que Astoria lhe ofereceu sem hesitar. Um antigo ligado à escola há anos. Nem o notei até entrar na sala mais cedo. Então ele simplesmente ficou esperando lá dentro? Perguntou Parvati, franzindo o nariz. Não exatamente. Ele usou isso para me arrastar até um cofre dentro do Gringotts. Isso gerou uma pausa adequada. Padma endireitou-se. Espere, Gringotts. O banco? Harry assentiu com a cabeça. Cofre profundo. Trancado com proteção. Aparatação e chaves de portal bloqueadas. Então Voldemort tentou te manter trancada em um cofre? Perguntou Meghan, arqueando uma sobrancelha.
Essa é nova. Não foi um ataque aleatório, disse Harry. Ele não tentou me matar, só queria me encurralar. Profecia, disse Luna baixinho de sua almofada no canto. Ele tem medo de arriscar e descobrir o que isso significa. Exatamente, disse Harry. Ele pensou que se me matar não fosse uma certeza, então me esconder seria a melhor opção seguinte. Covarde, murmurou Gina. Inteligente, corrigiu Nott, mas ainda assim desesperado. Gosto do jeito como você diz isso, como se você fosse fazer diferente, disse Sully, dando-lhe uma leve cutucada. Justo, admitiu Nott, dando de ombros. Mesmo assim, arrastar alguém para dentro de um cofre de goblins e trancar a porta? Isso é puro medo. Não se esqueçam do fogo maldito, acrescentou Harry. O depósito quase foi consumido pelas chamas. Draco piscou. Espere. Ele iniciou um incêndio amaldiçoado dentro de Gringotts? Harry deu um sorriso irônico. Não durou muito. A variante de gelo do unicórnio diminuiu o ritmo. Cho inclinou-se para frente. Unicórnio, o quê? Explicarei isso em outra ocasião, disse Harry. Isso explica porque você parecia ter atravessado uma nuvem de cinzas, disse Daphne, lançando um olhar significativo para as vestes dele. Não foi exatamente um passeio. Tracy inclinou-se para frente com uma expressão pensativa. Então o armário desaparecido. Você disse que era bidirecional. Você acha que ainda está ativo? Harry balançou a cabeça. Ele destruiu a magia depois de sair. E acrescentou. Resumindo, isso me deu espaço suficiente para encontrar uma porta. Mas os goblins não deixam ninguém usar cofres assim, disse Cho. Isso não é apenas uma questão de direito de propriedade. É um contrato sagrado. Certo, acrescentou Lavender. Nem mesmo o ministério pode se intrometer sem um tratado. Daphne virou-se para ele, com um braço apoiado no encosto do banco. Então, como você saiu? Pedi um favor, disse Harry, casualmente. Grimbletak. Eles assentiram, como se o nome explicasse tudo. Hannah franziu a testa. Não é proibido para os goblins deixar que coisas sejam retiradas dos cofres sem a presença do dono da chave? É sim, disse Harry simplesmente, dando um gole de chá. E Voldemort quebrou isso primeiro. Astoria ergueu uma sobrancelha. Como? Ele contrabandeou um item de dupla entrada. Algo que podia remover e adicionar conteúdo sem abrir a porta do cofre. Isso viola completamente a política fundamental de Gringotts. Eles assentiram com a cabeça, essa informação esclarecendo muita coisa. A relação de Harry com os goblins não era exatamente novidade. Todos que estavam atentos aos acontecimentos já tinham ouvido falar de suas relações. É claro que eles te ajudaram, murmurou Tracy. Você é a cobra favorita deles desde antes de entrar na escola. Eles teriam ajudado mesmo se Voldemort não tivesse estragado as regras, disse Blaise, pegando a última fatia de torrada do prato à sua frente. Mas já que ele fez isso, basicamente agora eles são donos daquele cofre, concluiu Daphne. Aposto que eles estão radiantes, disse Nott secamente. Ele basicamente lhes deu um cofre de presente e uma desculpa. Sully bufou. A única maneira de deixar os goblins mais felizes é fazendo 2 vezes. Cho se pronunciou. Então, o que o impede de tentar novamente? Outro sequestro, método diferente? O momento certo, respondeu Harry. Essa foi a primeira jogada dele. Ele não vai tentar a mesma coisa de novo, a menos que esteja desesperado. Isso não foi um ato desesperado? Perguntou Meghan, arqueando uma sobrancelha. Não, disse Luna, encolhida com um biscoito em uma das mãos. Foi calculado. Mas agora ele vai se preocupar que seja previsível. Que ótimo, murmurou Hermione. Então ele vai mudar de tática. De novo. Harry bateu no joelho, com os olhos ligeiramente semicerrados. O que me incomoda é a varinha das varinhas. Se Dumbledore a perdeu, isso significa que Voldemort está por aí com mais poder de fogo do que nunca. Eu não esperava que Dumbledore a perdesse. Não faz sentido. Hermione franziu a testa. Você acha que ele desistiu de propósito? Harry deu de ombros. Honestamente, não faço ideia. Mas não duvidaria dele. Ele sabe que Voldemort não consegue me enfrentar num duelo justo. Pode ter decidido jogar a varinha das varinhas para ele só para tornar as coisas mais interessantes. Tracy ergueu uma sobrancelha. O que tipo equilibrar as coisas no quadribol? Quadribol não, disse Harry pensativo. Dumbledore quer que a profecia se resolva. Não dá para fazer isso se Voldemort estiver com muito medo de dar uma tacada de verdade. Isso é loucura, murmurou Susan. É só entregar a varinha mais poderosa que existe e torcer para que dê certo? Não seria a primeira vez que Dumbledore pioraria as coisas para acelerar o processo, acrescentou Blaise. Ele é um grande fã de estratégias de longo prazo. Não se importa com quem sangra durante o processo. Mesmo assim, disse Hermione, franzindo ainda mais a testa. Desistir da varinha das varinhas é imprudente. Harry inclinou a cabeça. Imprudente para qualquer outra pessoa, talvez. Mas ele provavelmente pensa que é algo calculado. Um Voldemort forte é aquele que sai do esconderijo. O que significa mais chances de pegá-lo em flagrante, disse Daphne pensativamente, em vez de esperar mais um ano enquanto ele se esconde atrás de terceiros. Exatamente, disse Harry. A sala mergulhou num breve silêncio, quebrado apenas pelo som de Ginny mordendo um biscoito. Odeio que isso faça sentido, murmurou ela entre as migalhas. Hannah lhe entregou um guardanapo. Então, basicamente, estamos dizendo que Dumbledore jogou fora a varinha mais poderosa só para ver o que você faria? Ou para ver o que ele faria, disse Harry. O próximo movimento de Voldemort será mais estrondoso agora. Mais desesperado. A voz de Tracy baixou. Então é melhor estarmos preparados. Ninguém respondeu por um instante. O fogo crepitava suavemente. Porque todos eles sabiam. O que quer que viesse a seguir não seria sutil. Dumbledore apareceu no café da manhã na manhã seguinte. Ele fez um discurso no salão principal durante o café da manhã. Elogiou os funcionários por manterem a escola unida, parabenizou os alunos por sua serenidade durante uma violação inesperada e fez uma declaração vaga, porém firme sobre como a aparição de Voldemort havia sido rapidamente repelida. Sem detalhes. Sem nomes.
Apenas palavras bem elaboradas sobre coragem, união e vigilância. A maioria dos alunos assentiu com a cabeça, ocupados demais terminando suas refeições para reclamar. Aqueles que sabiam mais não disseram uma palavra. Após o café da manhã, Harry saiu sorrateiramente do salão principal com seus amigos. Quando chegou a hora do almoço, as fofocas já tinham mudado. Alguém afirmou que MC Lagem tinha se mijado quando Voldemort apareceu. Outra pessoa disse ter visto Pirraça tentando roubar a varinha de Dumbledore enquanto ele estava no chão, embora essa parte fosse menos crível, principalmente porque Pirraça teria se gabado se fosse verdade. Capítulo 477. Como era de se esperar, nada aconteceu até o ano começar a chegar ao fim. O castelo mergulhou na habitual calmaria do final da primavera, os exames se aproximando, o quadribol perdendo força. Era aquele tipo de silêncio que despertava suspeitas. Algumas semanas antes do banquete de despedida, Harry ficou para trás depois da reunião do clube de duelos. A maioria dos alunos já tinha ido embora, restando apenas alguns retardatários recolhendo seus pertences. Daphne acenou para ele com uma sobrancelha arqueada e disse não demore muito antes de seguir com Tracy e Pansy. A história veio logo atrás com Gina e Luna. Quando Harry finalmente desativou as proteções de treinamento e dissipou as barreiras da ilusão, o salão estava vazio. Então a porta se fechou com um clique atrás dele. Potter. Uma palavra. Snap estava perto da entrada, já trancando as portas e fechando as cortinas com movimentos rápidos e silenciosos de sua varinha. Harry ergueu uma sobrancelha, mas não se moveu de onde estava enrolando uma corda de treino. Um pouco dramático, não acha? Snap não se deu ao trabalho de responder. Caminhou para frente, as vestes roçando o chão daquele jeito silencioso que ele tinha quando não queria ser ouvido. Seus olhos percorreram o espaço rapidamente, confirmando que estavam sozinhos. Harry soltou a corda e se virou para encará-lo de frente. Do que se trata? Snap o estudou por um instante, algo indecifrável por trás de seu olhar habitual. Tem ouvido coisas interessantes nas ruas. Sussurros, na verdade. Sobre um nome. Harry cruzou os braços. E que nome seria esse? Snap não pestanejou. Albus Riddle. Harry deu um resmungo seco. É cativante, não é? Não tem exatamente o mesmo impacto que Lord Voldemort, mas acho que serve. Snap não mordeu a isca. Dizem que ele é capaz de remover certas marcas. Maldições. Daquelas que não desaparecem facilmente. Harry assentiu com a cabeça. Muitas coisas são ditas. Isso não significa que sejam verdade. Não, concordou Snape em voz baixa. Mas às vezes são. Snap geralmente não era de dar indiretas sutis. Se ele estava dando voltas no assunto agora, significava alguma coisa. Harry o encarou por mais um segundo, depois apontou para um banco. Sente-se então. Snap hesitou, mas acabou se sentando. Harry encostou-se a um dos bonecos de duelo. Então, você quer que a marca negra desapareça? Snap não hesitou, apenas assentiu com a cabeça. Sim. Harry inclinou ligeiramente a cabeça. Por que agora? Snap desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-lo. Porque já não tenho certeza de quanto tempo serei útil. E prefiro não passar meus últimos dias marcado por aquele homem. Harry refletiu sobre isso. E você acha que eu posso fazer alguma coisa a respeito? Eu acredito, disse Snape em voz baixa, que você já tem. Harry bateu os dedos no joelho e perguntou. Por que você aceitou a marca? Snap olhou para as próprias mãos e as juntou no colo. Porque eu fui tolo. Irritado. E jovens irados fazem coisas estúpidas quando acham que o mundo lhes deve algo. Isso é vago, disse Harry. Snape olhou para ele. Você já sabe a resposta. Só quer que eu a diga. Harry deu de ombros. É justo. Eu sei. Mas isso não significa que eu não vá perguntar. Snap exalou pelo nariz. Fui eu quem contou ao Lorde das Trevas parte da profecia. Harry assentiu com a cabeça uma vez. Eu sabia. Eu não sabia que era sobre ela, disse Snape. Sua voz não tremia, apenas estava baixa. Só descobri quando já era tarde demais. O olhar de Harry tornou-se mais frio. Você sabia que era sobre alguém, disse ele. Talvez não minha mãe, mas a de Neville? A de Susan? Não importava, né? Contanto que não fosse a pessoa de quem você gostava. Snap fez uma careta. Suas mãos se apertaram no colo. Eu não. Você não pensou, interrompeu Harry. Você só falou demais. Snap não discutiu. Sinto muito, disse ele com a voz forçada, como se as palavras estivessem sendo arrancadas à força. Já disse isso antes e direi de novo se for preciso. Eu não sabia das consequências naquela época. Mas sei agora. Harry ergueu uma sobrancelha. Você acha? Snap não hesitou. Sim. Harry voltou para o suporte do boneco, pegou uma toalha e a jogou por cima do ombro. Você não só a matou, sabia? Você colocou um alvo em mim, em Neville, até em Susan. Todos nós fomos marcados antes mesmo de nascermos. Snap olhou para baixo novamente. Eu era jovem, disse ele. E arrogante. Achava que entendia de poder. Você entrou para uma seita, respondeu Harry secamente. Você sabia exatamente o que era. Pensei que pudesse ser moldado em outra coisa. Que o Senhor das Trevas pudesse. Ouvir o mestiço que preparava poções, disse Harry. Por favor. Snap não respondeu. Ficou apenas sentado com as costas rígidas, como se esperasse que Harry continuasse. Você acha que eu não sei, disse Harry, olhando fixamente para Snape. Parece que Dumbledore não te contou tudo, não é? Os lábios de Snape se contraíram. Ele começou a falar, mas Harry o interrompeu. Não se preocupe. Eu sei que ele te mandou aqui. Não se faça de surpreso, ele sabe exatamente como sua mente funciona. Esconde algumas linhas atrás de uma mensagem enigmática e espera que você faça a sua parte. Você acha que sua relutância é sutil? Você acha que é imprevisível? Snap cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Harry se afastou do suporte do boneco, parando a poucos passos dele. Até Voldemort percebeu. Ele sabia que você estava espionando. Mesmo assim, deixou você entrar.
Os olhos de Snape se estreitaram, mas ele não interrompeu. Quer saber como eu sei disso? Continuou Harry. Ele deixou uma boa parte de si para trás quando tentou me matar. E graças a isso eu vi mais do que jamais quis suas memórias conversas. Inclusive as com você. Isso paralisou Snape completamente. A tensão em seus ombros não apenas aumentou, como se congelou. Mas se você acha que Voldemort confiava em você, disse Harry balançando a cabeça, então você, Dumbledore e qualquer outra pessoa que acreditou nisso são mais tolos do que eu pensava. Snape não respondeu, mas as rugas ao redor de seus olhos se acentuaram. Harry continuou. Ele sabia que você estava espionando. Mesmo assim, deixou você entrar porque sabia que você lhe daria migalhas para manter seu lugar. Não importava o quão pequenas fossem, eram suficientes. Por que ele se preocuparia com uma espiãzinha, se a ordem nunca revidou de verdade? Dumbledore não estava enviando assassinos. Voldemort revelou onde atacaria e Dumbledore lhe entregou uma multidão. Snape cerrou os dentes, mas não disse nada. Desviou o olhar pela primeira vez na conversa. Cada escaramuça terminava com mais membros da Ordem mortos. Voldemort não poderia pedir por melhores condições. Ele podia testar seus homens e eliminar os de Dumbledore sem mover um dedo. Enquanto isso, você permanecia bem no meio de tudo, assistindo. Harry suspirou, moveu a varinha preguiçosamente e Snape estremeceu, sentindo uma ardência no braço. Pronto, disse Harry, afastando-se. Deve passar em 1 minuto. Então ele se virou para sair. Eu sei que Dumbledore te enviou por algum motivo. Achou que eu não ia perceber? Por favor. Ele pensa que se souber como manipular as pessoas, arrependimento, lealdade, luto compartilhado, eu te darei um lugar como se estivéssemos construindo uma grande aliança. Diga a ele o seguinte, seja lá qual for o culto que ele pensa que eu lidero, ele não existe. Eu não aceito seguidores. Eu não distribuo distintivos de lealdade. Snape permaneceu sentado, segurando o braço para conter a dor. Eu respeito o professor Snape. O homem que ensina poções, dirige a Sonserina e impede que metade do castelo se envenene todos os anos. Mas Severus Snape, o homem por trás das aulas? Não. O maxilar de Snape se contraiu, mas ele assentiu levemente com a cabeça. Eu já esperava por isso. Removi a marca porque isso beneficia nós dois, acrescentou Harry. E porque prefiro não ter que lidar com você morrendo no meio do ano por causa de uma sobrecarga de maldições. Mas não interprete isso como um convite. Você estará livre das amarras do Lorde das Trevas. Só isso. Snape parecia querer falar. Harry o interrompeu novamente. E nem adianta pedir desculpas de novo. Você já disse. Eu ouvi. Não vamos fazer essa turnê de luto de novo. Por fim, Snape assentiu rigidamente. Entendido. Harry se virou sem dizer mais nada, deixando Snape curvado no banco, um homem finalmente sem marcas, mas nunca verdadeiramente absolvido. Um homem que ficou sem motivos para se endireitar. O ano terminou pouco tempo depois. Chega de surpresas de Voldemort, de discursos enigmáticos de Dumbledore, nem de estranhas manifestações das proteções. Os exames chegaram e passaram. Os alunos arrastaram seus baús pelos corredores pela última vez. E então eles desapareceram. Capítulo 478. 1 ano depois, Harry estava no meio do clube de duelos. Os exames finais haviam terminado 3 dias antes. Ele havia passado em todos, níveis incrivelmente exaustivos de magia em todas as matérias, notas excelentes em todas elas. Não que ele duvidasse. Ele tinha visto as notas antes mesmo de serem divulgadas. Toda a escola se reuniu, incluindo a maior parte dos funcionários, lotando o salão improvisado do clube de duelos. Cadeiras enfileiravam-se nas laterais, e os alunos preenchiam todos os espaços entre elas. Até os professores compareceram. Flitwick empoleirado em uma almofada que se ajustava à sua altura perto da frente. McGonagall de pé, ereta, ao lado de Sprout. Braços cruzados, sem demonstrar qualquer emoção. Hagrid, sentado em uma cadeira para 2 pessoas, já havia derrubado uma bandeja de biscoitos de limão que alguém deixará no fundo. Harry subiu na plataforma elevada. As luzes se ajustaram sozinhas. Ele olhou para todos eles, seus amigos, alunos de anos inferiores, alguns dos alunos do 7º ano que estavam arrumando suas coisas pela última vez. Astoria estava parada ao lado. Bem, disse Harry com um leve sorriso. É um pouco snob fazer um discurso como este, mas suponho que alguém tinha que fazê-lo. Algumas risadas escaparam pela sala. Ele viu Daphne revirar os olhos, Tracy murmurar algo que parecia suspeitosamente com seu idiota, e Blaise cutucando Draco com um sorriso irônico. Certo. Enfim, clube de duelos. Quando começamos isso não era exatamente um grande plano. Só algo para nos manter mais afiados. Um pouco de competição saudável. Um lugar onde você podia azarar seu amigo e ainda compartilhar a mesa no jantar. Isso recebeu alguns acenos de cabeça. Mas agora é mais do que isso. Alunos do 3º ano entram lançando feitiços de escudo mais fortes do que alguns alunos do 6º ano costumavam lançar. A recuperação de feitiços é mais rápida. As pessoas realmente sabem como se esquivar. Ele suspirou, balançando levemente a cabeça. Quando as pessoas falam de legado, geralmente se referem a um nome. Algo grandioso. Algo que fique marcado. Já vi isso inúmeras vezes. Pessoas perseguindo uma história que acreditam que sobreviverá a elas. Ele observou a multidão novamente, percebendo alguns sorrisos irônicos e sobrancelhas arqueadas familiares. Talvez seja da natureza humana querer ser lembrado, querer deixar um legado. Mas sempre achei que legado significa algo mais. Não é uma estátua ou um nome em um livro. É o que as pessoas realmente usam. O que elas absorvem e continuam a usar.
Quando começamos neste clube, era só treino e pancadaria. Um pouco de gritaria, muita esquiva. Mas fizemos algo útil, vocês transformaram isso em algo muito maior. Agora, metade de vocês consegue duelar de olhos vendados se precisarem. Isso provocou uma risadinha em um canto perto do fundo da sala. Uma das alunas mais novas da Corvinal tirou uma venda do bolso e foi imediatamente silenciada. Então, se houver um legado, é esse. Não é meu nome em uma placa. Nem um discurso dramático. É o fato de que agora, se algo acontecer, a maioria de vocês não vai congelar. Vocês vão se mexer. Algumas cabeças assentiram, agora mais sérias. E para mim, legado não é um nome, acrescentou Harry, mas sim isto. Algo que vocês construíram, moldaram, pelo qual lutaram, eu quero que continue. Que seja transmitido por muitos anos, não guardado para si. Que seja entregue aos mais adequados, sempre. Enquanto ele falava, o chão tremia levemente sob seus pés. Alguns alunos endireitaram a postura. Então, as paredes da sala de duelos começaram a se mover, silenciosamente a princípio, depois de forma inconfundível. Linhas de pedra esculpidas ondulavam como ondas, os apliques de tocha se retraíam para dentro das paredes e arcos se estendiam, mais altos e suaves, com as bordas se refinando a cada segundo. O piso se transformava em obsidiana polida, levemente salpicada com linhas de runas prateadas incrustadas, circundando a plataforma elevada como antigas sentinelas de batalha despertando. McGonagall, que estava mais ao fundo, olhou em volta. Seus braços se descruzaram. Harry, ela murmurou. As sobrancelhas de Flitwick se franziram profundamente enquanto ele se inclinava para frente em sua almofada. Esses não são apenas encantamentos. Isso é trabalho essencial do castelo. Sprout não disse nada, mas seus olhos estavam fixos no teto que se movia, onde um emblema prateado estava se formando, duas varinhas cruzadas em duelo, cercadas por um anel de era e chamas. E então as portas se abriram com um estrondo. Dumbledore entrou primeiro e Snape seguiu meio passo atrás. Eles não falaram, apenas examinaram a sala com o olhar. Harry os ignorou. Ele enfiou a mão no bolso interno e tirou um pequeno distintivo, uma peça prateada e afiada em forma de duas varinhas cruzadas sobre um escudo. Girou-o na mão e depois o ergueu. Isto, disse ele claramente, não é apenas uma bugiganga. Tem uma chave. Hogwarts já sabe disso. Houve um lampejo, um pulso de magia que percorreu o distintivo. Alguns dos alunos mais jovens estremeceram. Os mais velhos se aproximaram. O clube de duelos agora está ligado ao próprio castelo. Não é mais apenas uma atividade extracurricular em uma sala empoeirada. Faz parte de Hogwarts. Se quiserem fechá-lo, terão que arrancá-lo dos alicerces. McGonagall soltou um suspiro pelo nariz. Dumbledore cruzou as mãos atrás das costas. Harry tocou no distintivo, e ele flutuou da palma da sua mão. Ele se virou para Astoria, que se aproximou dele. Ela é a próxima protagonista, disse Harry. Não porque ela seja minha amiga. Não porque ela seja da minha casa. Mas porque ela é a melhor para o trabalho. Pergunte a qualquer um que esteja aqui há mais de um ano. Astoria aproximou-se de Harry e deu um largo sorriso à multidão. Agora sou a principal responsável pela aplicação de regras no clube de duelos, anunciou ela alegremente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Então, se vocês acharam que o último treinamento foi difícil, esperem até verem meus cronogramas de revisão. Vocês tiveram tudo muito fácil. Alguns gemidos ecoaram, misturando-se a risos dispersos. Harry balançou a cabeça. De qualquer forma, ela está no comando agora, o que significa que se vocês tiverem reclamações, encaminhem para ela. Eu estou livre de responsabilidade. A plataforma deslizou suavemente de volta para o chão. As cadeiras se rearranjaram sozinhas. A sala do clube escureceu um pouco, assumindo um clima mais tranquilo agora que a parte formal havia terminado. Enquanto os outros membros do clube iam saindo, alguns conversando sobre os planos para o verão, outros ainda brincando sobre o novo regime de treinamento da perdição. De Astoria, Harry ficou para trás com seu grupo de sempre. Eles estavam perto da beira da plataforma, a maioria ainda meio relaxada, com pratos de biscoitos pela metade e canecas de chá nas mãos. Dumbledore estava de pé diante deles, com as mãos cruzadas atrás das costas. A professora McGonagall e Snape o flanqueavam. Ambos pareciam preferir estar em outro lugar, embora por razões bem diferentes. Os olhos de Dumbledore se voltaram para o distintivo de prata preso à túnica de Astoria. Sua voz, ao falar, era calma, mas carregada de peso. Harry, você alterou a proteção principal de Hogwarts. Como diretor, a autoridade sobre isso está exclusivamente em minhas mãos. Eu teria preferido ser informado. Harry encontrou seu olhar com um sorriso suave. Em Hogwarts, ninguém delega autoridade a não ser a própria escola, diretor. Se funcionou, significa que o castelo não discordou. Os lábios de McGonagall se contraíram. Snape lançou um olhar inexpressivo para Harry, mas não disse nada. Pode ser, disse Dumbledore, ainda olhando para Harry, mas modificar a magia fundamental do castelo não é algo que deva ser feito sem muita consideração. Harry deu de ombros. Não modificamos nada. Apenas demos forma. O castelo escolheu ancorá-lo. Atrás dele, Daphne assentiu com a cabeça. Não é como se fosse a primeira vez que Hogwarts reage aos alunos. Os fundadores já faziam isso. Dumbledore deu um leve suspiro, ajustando os óculos. No entanto, isso é incomum. Integrar um clube estudantil às funções essenciais do castelo. Não é mais apenas um clube estudantil, interrompeu Harry. Não quando metade da escola aprendeu mais defesa aqui do que nas aulas formais. Não quando é a única razão pela qual a maioria deles conseguiu se manter firme no ano passado quando Voldemort atacou. Dumbledore o observou por mais um segundo, depois assentiu lentamente. Muito bem. Se o castelo reconhecer, não contestarei mais. Ótimo, disse Harry. Porque não foi colocado em votação. O canto da boca de Dumbledore se contraiu. Se era divertimento ou outra coisa, Harry não conseguia dizer, e também não se importava muito.
Capítulo 479. Harry caminhou sozinho pelos corredores inferiores. Chegou à pia e pegou o elevador até a câmara secreta. Bazi, ele chamou. Um sibilo familiar percorreu os túneis antes que a grande serpente emergisse. Ela deslizou para a vista, suas escamas raspando a pedra. Mestre cumprimentou ela, inclinando a cabeça. Harry deu um tapinha na lateral do pescoço grosso e escamoso dela. Tem certeza de que quer ficar aqui? Perguntou. Ash e Spark não se importariam com a companhia. Bazi se mexeu um pouco, sua cauda se curvando ainda mais perto. Obrigada, mas não, mestre. Meu lugar é aqui. Minha tarefa é proteger a escola. Permaneço aqui. Harry deu um leve suspiro. Tudo bem, disse ele. Trarei Astoria, Gina e Luna aqui qualquer dia desses. Assim você terá com quem conversar. Bazi inclinou a cabeça. Entendido. De volta aos corredores, ele caminhou mais devagar. A curva do corredor depois da ala de poções, a pequena rachadura perto da base da estátua 3 corredores adiante, aquela que Pirraça havia atribuído a um. Espirro particularmente entusiasmado. Ele não precisava olhar para saber onde corriam os eixos do castelo. Ele tinha visto cada sala secreta, cada porta trancada, cada detalhe que os fundadores haviam escondido. A casa da Helga não era um mistério, era só uma cozinha, na verdade. Um lugar acolhedor. E a do Godric? Bem, o Neville já tinha resolvido isso. Provavelmente está passando para Gina agora. Dentro da sala comunal da Sonserina, a algazarra cessou no instante em que Harry entrou. A lareira de pedra crepitava baixinho atrás deles, sombras esverdeadas dançando pelas paredes. Todos os alunos se levantaram. Até mesmo Snape se ergueu de sua cadeira no fundo da sala, de braços cruzados, observando. Conforme Harry avançava, o emblema reluzia em suas vestes, serpente da coroa. Alguns alunos mais novos o encaravam. Os do 6º ano endireitaram-se. Alguns do 5º ano pareciam estar prendendo a respiração. A sala mudou de posição. O espaço central se esvaziou, os móveis deslizaram para longe com um ruído surdo, e um trono com encosto de pedra surgiu onde, um instante atrás, não havia nada. Mármore liso com detalhes em verde escuro e incrustações de gravuras serpentinas. Harry caminhou diretamente até lá e sentou-se. Com um gesto de mão, mais 4 assentos surgiram ao seu redor. Não eram exatamente tronos, mas quase. Daphne ocupou o lugar à sua direita sem hesitar, cruzando uma perna sobre a outra. Tracy a seguiu, murmurando algo como finalmente e sentou-se ao lado dela. Pansy passou por um grupo de alunos do 5º ano e se jogou na sua cadeira com um sorriso de canto. Astoria foi a última a se sentar, lançando um olhar satisfeito para os demais. Atrás deles, surgiram mais 3 cadeiras. Blythe deslizou para a do meio como se fosse dele. Draco ajeitou a manga antes de se sentar. Theodore não se preocupou com o teatro, simplesmente se acomodou. Harry olhou ao redor do cômodo. O cômodo escolhe a serpente da coroa, disse ele. Mas eu posso me apoiar nele se quiser. A questão é que eu não preciso. Algumas cabeças assentiram. Outras olharam para o distintivo em seu peito, que já estava desaparecendo. Sumiu num piscar de olhos e reapareceu nas vestes de Astoria, acomodando-se perfeitamente ao lado da insígnia do clube de duelos. Vocês todos sabem quem seria escolhido, disse Harry simplesmente. Então não há motivo para prolongar isso. Ele se levantou, caminhou até a beirada e disse, mantenham os princípios da Sonserina. E lembrem-se, astúcia e ambição não significam mesquinhez e maldade. Usem a cabeça não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem de todos nós. Vocês têm mais poder do que imaginam, continuou ele. Não o desperdicem agindo como comensais da morte de 2ª categoria. Não há glória em rastejar atrás de nomes antigos. Nós não seguimos, nós corremos à frente. É isso que Sonserina significa. Ele lançou um olhar rápido pela sala, depois voltou a olhar para o centro. O trono atrás dele se dissolveu no chão. As cadeiras o seguiram, deixando a sala como estava antes. Pedra lisa, lareira crepitante, estudantes observando em quase silêncio. Muito bem, acrescentou, ajeitando a gola da camisa. Já chega de drama por hoje. Algumas das crianças mais novas pareciam indecisas se deviam rir ou não. Pansy revirou os olhos e começou a bater palmas lentamente. Esse é o seu grande discurso de despedida? Perguntou ela com um sorriso irônico. Um pouco superficial, não é? O resto da sala aplaudiu. Então, no movimento fluido todos inclinaram a cabeça. Obrigado, serpente, veio o grito, alto e uníssono o suficiente para fazer as paredes de pedra ecoarem fracamente. Harry e seus amigos pararam diante do castelo pela última vez. As carruagens aguardavam além do pátio, testralhos batendo os cascos inquietos na beira do caminho, como se também estivessem prontos para partir. Estava quente, incomumente quente para uma manhã de verão escocesa, mas nenhum deles tinha pressa. Daphne tirou algo da manga do seu hobby, lançando um olhar para o castelo. Sabe, ele parece menor agora. É simplesmente porque já não nos serve mais, disse Tracy, dando-lhe uma cotovelada. Hermione aproximou-se, ajustando a bolsa no ombro. Então vamos mesmo embora? Os testes de magia extremamente exaustivo acabaram. Hogwarts não consegue encontrar um motivo para nos manter aqui, disse Susan, com um meio sorriso. Mesmo que quisesse. Acho que os retratos sentirão sua falta, disse Luna. Sir Cadogan está estranhamente quieto. Acho que ele está de luto. Ele vai superar isso, disse Ginny. Ele sempre supera. No ano passado, ele tentou se casar com uma tapeçaria. Hannah ergueu uma sobrancelha. Ele não duelou com ela primeiro? Várias vezes, confirmou Neville. A tapeçaria venceu. O grupo se moveu, começando a descer em direção às carruagens. Padma e Parvati caminhavam um pouco à frente, rindo de algo que Mega murmurou. Sully e Not vinham um pouco atrás, discutindo sobre alguma teoria obscura de defesa que nenhuma das duas parecia disposta a abandonar. Sinceramente, murmurou Draco, acompanhando Blythe à direita, deveríamos ter deixado alguma coisa para trás. Sim, fizemos, disse Harry.
Um clube de duelos que o castelo literalmente absorveu. O que mais você quer? Fogos de artifício. Eu não me importaria com uma estátua, disse Pansy. Algo de bom gosto. Talvez eu segurando uma varinha sobre uma pilha de calouros atonitos. Você vai assustar os mais jovens antes mesmo que eles comprem as vestes, disse Astoria secamente. Maneira perfeita de mantê-los na linha. Exatamente. Eles chegaram aos vagões. Alguns já estavam lotados, alunos dos anos anteriores disputando espaço, malas pairando desajeitadamente acima de suas cabeças. O grupo de Harry tinha um vagão reservado perto da frente. Antes de entrar, Hermione se virou para olhar o castelo novamente. É estranho. Sem mais aulas. Sem mais toque de recolher. Chega de rodadas de monitores, acrescentou Hannah, com um tom de falsa melancolia. Chega de detenções, disse Daphne, lançando um olhar para Harry. Ele deu de ombros levemente. A culpa não é minha se metade do livro de regras era opcional. Só para você, ela murmurou. Assim que a porta se fechou atrás deles, o silêncio se instalou por um instante. Então Tracy falou. Então, sem discursos, sem palavras finais de sabedoria? Eu já dei uma, disse Harry, esticando as pernas. Não dá para dar duas em uma semana. As pessoas começam a criar expectativas. Que Merlin te livre de te tornar confiável, disse Blythe. Sou confiável, disse Harry. Só não gosto de me repetir. Vocês são os piores, disse Gina, rindo meio sem graça. Vocês estão indo embora de Hogwarts para sempre e o máximo que recebemos é sarcasmo? Harry sorriu. Você prefere um poema? Posso encontrar algo sobre a passagem do tempo e a primavera da juventude. Por favor, não faça isso, murmurou Daphne. Prefiro saltar da carruagem, disse Draco. Você cairia sobre o cabelo e quicaria, acrescentou Tracy. Nem arranharia os sapatos, disse Blythe com um sorriso presunçoso. Certo, declarou Pansy, recostando-se com um suspiro de satisfação. Nova regra. Nada de sentimentalismo, apenas insultos. Finalmente, disse Astoria. Uma tradição que eu apoio. Lá fora, o castelo começou a diminuir atrás deles à medida que a carruagem avançava. Nenhum deles olhou para trás. Capítulo 480. Harry estava nos andares mais baixos de Gringotts, bem abaixo dos andares públicos e das galerias controladas pelos duendes. O ar ali embaixo era mais frio, imóvel como pedra, e carregava um leve cheiro metálico. Tochas iluminavam as paredes com uma chama silenciosa e constante. Ao seu lado, Grimbretac ajeitou o colete e acenou firmemente para a porta grossa e antiga do cofre. É isso aí, disse o duende, passando a mão suavemente sobre as marcas entalhadas. Cofre Peverell. Harry deu um passo à frente, afastando a barra da manga enquanto se aproximava da porta. Seus olhos permaneceram fixos no cofre, mas sua mão deslizou para o bolso interno do paletó. Ele retirou 3 itens. A capa da invisibilidade gasta, mas bem conservada. A pedra da ressurreição, engastada em um anel de ouro, e a varinha das varinhas. As runas na porta pulsaram. Então, ela se abriu ao meio com um rangido baixo e se separou lentamente. Grimbretac observou a porta se mover, com o olhar fixo nos 3 objetos que Harry segurava. Ainda não consigo acreditar que você conseguiu os 3, disse ele, quase para si mesmo. Harry deu uma risadinha, dobrando a capa cuidadosamente de volta. Não foi exatamente uma caça ao tesouro. A capa pertence à minha família há gerações. Escapou durante a guerra, mas acabou voltando. Em seguida, ele ergueu o anel, girando levemente entre 2 dedos. A pedra estava presa em um anel que Voldemort usava para uma Horcrux. Ele nem percebeu o que era. Apenas achou que tinha uma aparência sinistra. Grimbretac assentiu lentamente, olhando agora para a varinha das varinhas. Quanto a esta, Harry girou a varinha preguiçosamente entre os dedos. Dumbledore tentou de tudo para fazer de Voldemort seu mestre. Chegou a extremos absurdos. O que ele não levou em consideração foi simples. Voldemort já havia perdido para mim antes mesmo de tocar nela. A varinha nunca o aceitou. Grimbretac soltou um grunhido agudo e divertido. Então a varinha simplesmente o ignorou? Não respondeu, disse Harry, guardando a varinha. Ele pode até tê-la segurado, mas ela nunca respondeu. As luzes brilharam intensamente. Lá dentro, na parede oposta, uma árvore prateada estava esculpida na rocha, com suas raízes se curvando até o chão. Ninguém abriu este cofre por milhares de anos, disse Grimbretac, dando um passo à frente com o orgulho Goblin de sempre transparecendo em suas palavras. Mesmo antes deste prédio ser construído, o cofre Peverell já estava lacrado. Ele foi transportado para cá inteiro, o primeiro cofre do banco. E agora que você é o herdeiro oficial da linhagem Peverell, esta terra é sua. Ele fez um gesto com a mão para o lado, em direção a uma pilha organizada de ouro empilhada ao longo da parede direita. O banco vem depositando o aluguel ao longo dos anos. Seus olhos se demoraram um pouco demais nas moedas, o tom de voz praticamente vibrando de ganância. Mas Harry não se importou. Goblins gostavam de ouro, é verdade, mas prezavam ainda mais sua reputação e seus antigos juramentos. O cofre era dele, nenhum Goblin tocaria em nada sem sua permissão. Harry não lançou um olhar sequer ao ouro. Administre-o como sempre, Grimbretac. Continue investindo, direcione-o para onde for necessário. Não estou aqui para microgerenciar. Grimbretac soltou algo entre um murmúrio satisfeito e um sibilo. Claro, Lord Potter. Com prazer. Harry passou por ele, ignorando as fileiras de ouro e o estranho silêncio do lugar. A única coisa no meio do cofre, além do silêncio, era a árvore prateada esculpida na parede oposta, brilhando fracamente como se estivesse à espera. Ele se aproximou, estendeu a mão e a colocou sobre o tronco. Os galhos com runas escritas tremeluziram. Um zumbido suave se espalhou pelo ar, e parte da parede se abriu com um estalo. Atrás do tronco da árvore, formou-se uma pequena alcova, revelando um único envelope repousando sobre um pedestal de pedra. Era só isso.
Harry puxou a carta. O pergaminho era grosso, envelhecido de uma forma que sugeria que não via a luz do dia há séculos. Ele o desdobrou e começou a ler. Já que você chegou até aqui, significa que possui os 3 dons da morte. Isso por si só já é algo notável. As relíquias da morte não caem nas mãos de alguém por acaso. A morte não permite isso. Nem seus campeões. Sim, a morte é real. Tão real quanto este túmulo, quanto a magia em suas veias, quanto a linhagem que lhe deu origem. Esqueça as histórias para dormir. Nós nunca fomos os primeiros. Sim, éramos 3, meus irmãos e eu, filhos de Peverell, mas quando o encontramos, o caminho já havia sido percorrido antes. É claro que ele nunca disse isso diretamente. A morte não se explica. Ela oferece e você aceita ou rejeita. A maioria dos que rejeitam nunca mais fala. A maioria dos que aceitam não entende o que aceitou até muito tempo depois. Mas um de nós, meu irmão mais velho, Antioch, sempre foi do tipo que gostava de investigar. Arrogante, sim, mas curioso. Foi a curiosidade que o pegou de surpresa. A morte está acostumada ao orgulho. Ela gosta dele. Mas perguntas. Perguntas são outra história. Fomos nós que ficamos na memória, mas só porque fomos tolos. Barulhentos, orgulhosos, do tipo que deixa rastros. Mas a morte teve campeões antes de nós. Só que mais quietos. Mais espertos. Antioquia perguntou quem veio antes de nós. A morte riu. Disse apenas um que já mereceu o dom da morte. E em algum momento dessa jornada ele descobriu como engarrafar a vida. De verdade. Não apenas imortalidade por meio de feitiços ou maldições, mas sim um verdadeiro adiamento do fim. Ele não buscou a fama. Não por muito tempo. Mas as pessoas notaram, como sempre notam. Há fragmentos dele nas histórias que vieram depois. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Talvez não. Não importa. Ele mudou de rosto mais vezes do que eu fiz aniversário. De nome também. Mas de vez em quando, ele deixa sua marca. Constrói um legado. E depois desaparece de novo. Mas ele ainda está por aí. Em algum lugar. E aqui está a parte que ninguém anotou, que todos os registros evitam. A morte não está sozinha. Existem 3 delas. Sempre existiram. Mais antigas que as outras. Tão antigas que o universo se construiu ao seu redor como pedras de um rio. Se você está aqui, já encontrou um. Não sei qual. Não importa. Eles nunca contam a verdade. As relíquias da morte são apenas símbolos. Âncoras. Acha que elas te transformam em um mestre da morte? Dificilmente. Possuir as 3 é como carregar um título que você nunca pediu e que ninguém quer reconhecer. Se você está lendo isto, significa que agora você é o campeão. Herdeiro. Não busque consentimento, ele não existiu. Nunca existe. Você foi arrastado para um jogo mais antigo do que qualquer coisa escrita, onde seu oponente joga desde antes do mundo ter nomes. Você precisará de toda a sua astúcia, força e paciência apenas para se manter no tabuleiro. Boa sorte, herdeiro. Que a magia te guie. Que o tempo te abençoe. Que a morte te poupe. Harry dobrou o pergaminho. Não pegou fogo nem desapareceu. Apenas permaneceu em sua mão, silencioso. Ele o guardou no bolso do casaco e voltou a olhar para a árvore prateada. As raízes ainda pulsavam fracamente. Eles voltaram para o corredor, a porta rangendo ao fechar atrás deles. De volta à superfície, Harry saiu para o beco diagonal. Apertou o casaco, desviou de um carrinho que passou ruidosamente e caminhou até o final do beco, passando pelo lesmas e larvas de ácaros. Pelo café mais novo que Tracy gostava, que servia um chá horrível, mas biscoitos amanteigados excelentes. Ele desapareceu ao virar a esquina, reaparecendo em um lugar isolado. O velho portão de ferro forjado rangeu ao se abrir antes que ele chegasse lá. Bellatrix estava parada à porta, esperando. Mestre. Harry acenou com a cabeça ao passar por ela. Ela inclinou a cabeça e seguiu, dirigindo-se em seguida para o corredor lateral. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.